Bom dia a todos, os adolescentes, né? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma manhã de domingo, uma manhã abençoada. Todos vocês aqui presentes, né? Como passaram o final de semana, a semana em decorrência? Passaram bem com a família, dialogaram, conversaram o necessário. Então, nós estamos aqui para iniciarmos mais uma escola dominical, né? Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma oração, porque temos que orar, né? Para Deus abençoar mais e mais, convidando a presença do Espírito Santo, porque só Ele é quem tem para nos dar. Nós aqui eu sou canal do Senhor, né? E vocês também, porque o Espírito que habita em mim também habita em vocês. Então, feche os olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te agradecendo, ó Deus, por uma semana abençoada que Tu nos deste. E por um início de semana, Senhor, aqui na escola dominical. Ó Deus, vem abençoar cada um que se faz presente. Vem usar cada um que for dar oportunidade, contar uma experiência. Vem abençoar a todos, Senhor, também a igreja, todas as classes da escola dominical. Porque todo esse trabalho que nós fazemos aqui nas manhãs de domingo é para a honra e glória do Teu nome. Senhor, abençoa o pastor, abençoa o ministério, enfim, todo o corpo cristão, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui. Quem está alegre? Eu creio que todos vocês estão alegres, né? Eu, pelo menos, estou muito feliz. Só o fato de estar aqui hoje com vocês, glória a Deus, é uma virtude. É uma bênção, porque quando a gente chega aqui no domingo, aí a gente já diz assim, quando termina a escola dominical, ó Senhor, ajuda para que domingo, na próxima escola, eu estarei aqui presente, eu me faça presente aqui. Então, essa semana, eu sei que vocês tiveram tarefas, a professora Daniele, hoje ela não vai estar presente por um motivo justo, ela está enferma. Inclusive, vocês orem por ela está precisando de oração. Então, nós estamos aqui, nós vamos interagir. Vocês sabem, né, o que é interagir? Não só eu sou que vou falar. Vocês também vão dar suas opiniões. A escola passada foi uma escola muito abençoada. O tema da lição foi um tema assim muito proveitoso. Como conviver com o diferente? Vocês entenderam? Vocês são capazes hoje, que a gente pediu uma tarefa durante a semana, mas vocês são capazes de dar essa definição, né? Como conviver com o diferente. Já sabemos que uma coisa diferente é uma coisa que não é igual, lógico. Então, nós estamos aqui para aprender hoje a 6ª lição, que tem como título: Meus pais têm religiões diferentes. Não, perdão. Desculpe aí, viu? É porque eu estou na outra lição. A lição passada, houve aqui um equívoco, mas foi até bom porque nós revisamos, né, o tema. A lição de hoje, a lição passada, o tema foi o seguinte: meus pais têm religiões diferentes. E agora? Que foi a lição de domingo passado. Então, a de hoje, nós iremos aprender a lição na separação entre os pais.
Como agir? Olha, esse tema que nós vamos aprender hoje, é um tema assim, como já diz a lição, né? Vamos abordar esse assunto, ele é um pouco delicado para a gente comentar, porque você pode dizer, meu pai não vive comigo e com minha mãe, eu moro com meu pai e minha mãe vive com outra pessoa, mas você tem um pai e uma mãe, não é isso? E a lição de hoje, eu estava em casa e eu meditando, eu digo, Senhor, essa lição eu sei que vai ser muito questionada, porque nós temos uma classe diversificada no sentido de convivência com pai e mãe, que hoje, para Deus, isso não é normal. Mas nós estamos vivendo num mundo tão conturbado que está havendo assim uma desavença grande no meio da família. Não foi à tona que veio esse assunto desse trimestre sobre a família cristã. Então esse assunto ele é muito extensivo, ele é amplo. Por isso que veio esses temas, esses títulos. Hoje nós vamos aprender na separação entre os pais como agir. Eu não vou, adolescente, fazer pergunta aqui a vocês, assim, especificamente, perguntando, aqui, quem mora com o pai e a mãe é separada, quem mora com a mãe e o pai é separado e vice-versa. Eu não vou fazer essa pergunta. Eu só quero que vocês entendam a lição e como nós devemos agir diante dessa situação. Ou situação difícil, mas não é impossível, porque a palavra de Deus diz, há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Então, se vocês estão passam por um momento igual a esse, correspondente a esse tema da lição, na sua família, no seu lar, então nessa manhã, através da lição, eu creio que vocês leram em casa, vocês já vêm preparados, né, para receber a explicação, mas também podem discutirem, dar suas sugestões. Então, na separação entre os pais, como agir? O nosso texto bíblico, ele está no livro de Mateus 19, 1 e 12. Olhe, eu não vou ler todas as referências, porque vai levar muito tempo. Mas nós costumamos, né, porque eu não trabalho só com vocês, tem a professora Daniele, né, também, que ela, para a honra e glória do Senhor, é uma pessoa que eu acredito que vocês entendem muito bem o que ela explica, não é isso? A gente trabalha assim, convive as mesmas ideias. Quando nós vamos fazer uma determinada atividade, ela pergunta a mim, eu pergunto a ela, e assim nós vamos trabalhando, né, para a honra e glória do Senhor. Então, aqui nós temos o destaque, que está dizendo assim, assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Vocês já ouviram muito, tem na palavra de Deus, isso é bíblico. Não adianta, olhe, o que Deus uniu, não separe o homem. Porque se a gente for falar aqui, aí vem o problema do adultério, vem muitas coisas que a gente vai explicar partindo desse assunto. Então, aqui, eu acho que vocês entenderam. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Como é isso?
Vocês sabem explicar? Vocês entendem? Costumam ouvir nas pregações, ver na palavra de Deus, porque quando o homem se unem à mulher, eles vão ser uma só carne. Não é para haver, tem que haver uma convivência, uma união, uma junção de ideias, não é isso? Para que tudo vá caminhando. Então, o esposo, a mamãe, não pode fazer as coisas sem comunicar ao papai. E o papai também não pode fazer as coisas sem comunicar à mamãe. Por quê? Porque houve um casamento. Eles passaram a viverem unidos. E o que é que vocês entendem pela palavra unido? União. União é uma junção, é ali, viver ali. Não é aquela coisa que tem alguém que acha, diz, ele se vire ou ela se vire. Não. É tão bom como você também, já fruto desse amor, né? Dessa união, quando for fazer alguma coisa, você não pode fazer, adolescente, sem comunicar ao seu pai ou à sua mãe. Porque foi através dos dois que surgiu um ser, que é você. Então, você partiu dali, do ventre da sua mãe. Então, você não pode fazer as coisas às escondidas. Porque a própria palavra de Deus diz que não há nada encoberto que um dia não seja descoberto. Então, nós temos que fazer as coisas claras, comunicar, dizer, mamãe, papai, eu estou pensando nisso, o que é que você acha? Na primeira escola dominical desse trimestre, eu fiz aqui uma colocação que eu achei importante e é o que nós estamos convivendo hoje. Eu acredito que depois desse isolamento social, né, dessa pandemia que está aí no mundo, eu acredito que vai ter testemunhos, vai ter histórias, vai ter coisas, superações, isso é, coisas que não tinha mais acontecido e passaram a acontecer. Por exemplo, o pai, muitas vezes, ou a mãe, os pais, no caso, não tinha tempo para se comunicar diretamente com os filhos, né? E hoje, principalmente aquele pai, aquela mãe que vive trabalhando, há um desencontro, não tem mais aquele momento na hora das refeições, aquele momento de uma partilha, de uma conversa. E muitas vezes o pai chega cansado, aí o filho diz, papai, eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Meu filho, olha, deixa para depois, que eu estou cansado, depois a gente conversa. E o depois vai passando, e as coisas vão acontecendo, e muitas vezes vem um retrocesso, um negócio muito pesado, né, na vida do filho. Por quê? Por causa de uma palavra chamada falta de tempo. Quer dizer, teve tempo para tudo, mas não teve tempo para ouvir o seu filho, para dar umas ideias, perguntar, indagar a ele como é que ele está vivendo e convivendo na escola, na sociedade. Então, isso aí, eu creio dessa forma, que está havendo tempo suficiente, porque agora, como nós estamos vendo aí, né? Já foi decretado novamente o comércio fechado. Quem trabalha vai ficar em casa. E o filho está sem ir à escola. E aí? Aí vai ter tempo, não é isso? Então, isso aí foi uma forma também. Deus, Ele sabe de tudo. Ele cria situações. Às vezes as coisas há uma permissão. É porque nós ficamos indagando. E
e perguntando, mas eu sempre costumo dizer, como o pastor dizia aqui, o pastor Luiz de Gonzaga, de saudosa memória, ele dizia sempre assim: nunca devemos perguntar por quê. Agora pergunte para quê. Então, para que isso tudo hoje? Para o nome do Senhor ser glorificado, porque muitas pessoas, ao mundo inteiro aí no mundo, muitos já morreram, já foram com esse problema desse coronavírus. Mas nós vamos ficar em nome de Jesus e nós vamos testemunhar, nós vamos dizer algo. Você, adolescente, você, quando a gente estiver assim, junto mesmo, humanamente assim, falando diretamente, com esse calor, naquele calor humano, então nós vamos ter muita história para contar. Eu sei que vai ser tanta bênção que eu já estou imaginando. Cada um que queira contar uma experiência. E nós queremos ouvir, como também queremos contar, né? Então, aqui, nesse destaque, já disse tudo. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Não importa, glória a Deus, se seu pai está separado de sua mãe, e já arranjou alguém, mas houve uma união, foi Deus que uniu, o homem não separa. Para Deus, não houve separação, porque surgiu, com essa união surgiu você, talvez vocês, né, no caso falando de mais irmãos, e surgiu a família. Então foi um princípio de Deus. Foi Deus que fez tudo isso. Então, aqui nós temos aprendendo, estudando a Bíblia, né? O tema desta lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito de família, ao mesmo tempo em que vemos outras organizações familiares surgindo. Hoje vamos estudar sobre a separação entre os pais e como você deve agir nesta situação tão delicada, sendo uma referência do amor de Deus na sua família. Vocês entenderam assim, mais ou menos, quando falou assim, a separação entre os pais? Como você deve agir? Como é que você deve agir? Você deve ficar brutalmente com seu pai ou com sua mãe? É por isso que tem que orar, vigiar, ler a palavra, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai lhe instruir como você vai agir. É bem verdade que na idade que vocês estão, é uma fase muito delicada. Tem que saber conviver. E às vezes, quando existe uma separação de pais aí, nessa idade, às vezes pode vir uma revolta, pode vir um trauma, uma coisa assim, a pessoa, ou você ficar agressivo, mas nada disso vai resolver. Você vai orar, pedir a Deus para Ele lhe instruir como você vai se comportar diante dessa situação, sabendo que é seu pai e sua mãe. Houve aí uma interferência do inimigo, porque isso são artimanhas do inimigo. Está certo que muitas vezes faltou a vigilância, né? Mas aí o pai vai, sai de casa, fica com outra. A mãe, às vezes, ela não se controla, né, humanamente falando, aí também arranja outro. Aí o filho fica numa situação muito difícil. Então como você vai agir diante disso? Aí você pode dizer assim, eu já escutei, eu acho que vocês também já ouviram falar. E está nessa lição porque é uma necessidade de você ser instruído, porque nós temos que estar preparados para tudo. Então, nessa situação, nós temos que pedir a Deus e Ele vai nos ensinar.
como a gente deve agir. Se eu for perguntar assim, vocês conhecem casos? São inúmeros. Dentro da igreja existem casos, existem muitos casos de separação, né? Mas aquela união está registrada, o Senhor registrou. E nós sabemos que e a gente não vai falar sobre isso, porque vai partir, como eu falei de início. Quando parte para o pai arranjar outra, a mãe arranjar outra, já vem um problema mais pesado, né? Para os dois, que vem o problema do adultério, dessas coisas, que é assunto que nós não vamos nos estender sobre isso. Aqui só fica a pergunta, acontecendo isso, como você vai agir diante dessa situação? Então, essa lição, ela está dividida em 4 subtópicos, né? Aqui tem tópicos, aliás, tem dizendo o seguinte. O primeiro tópico vem dizendo assim: entendendo a vontade de Deus para a família. Como vimos em lições anteriores, o chamado do homem a se unir a uma mulher e formar com ela uma única pessoa, né? Que foi falado no início. Essa referência está no livro de Gênesis. Eu acredito que vocês leram assim, que eu falei a semana passada e venho sempre falando. Quando vocês forem estudar, quando eu for estudar, eu tenho que pegar a Bíblia para a gente ir vendo a referência bíblica e olhando, porque a gente vai aprendendo mais. Está no livro de Gênesis 2, 24. É o ponto de partida para a formação da família. Isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus, como ratificada por Jesus. Assim já não são 2 pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Não adianta. Pode ir, pode sair, mas Deus uniu sua mãe com o seu pai. Foi aquela união feita, houve a cerimônia, houve tudo. Então, foi registrada na terra e lá, o Senhor registrou também. A vontade de Deus, que está no livro de Mateus 19, 6. E a vontade de Deus para um casal é que não haja a separação. E mais, como pode uma única pessoa ser dividida em 2 sem perder a vida? Aqui é uma indagação, né? Bem interessante. 2 pessoas unidas e sem perder a vida. A expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas que uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar que, sabemos, é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel. Vocês entendem o que é essa palavra? Não se acaba, certo? Deus uniu. E que ela cumpra seu papel diante do mundo e derrame as bênçãos de Deus sobre os membros dessa família. A cada dia, por isso que nós temos que orar, adolescente, pela família, que é uma maior instituição que foi construída por Deus. Partindo daí, surgem muitas famílias. Hoje eu tenho uma família, você tem uma família, nós temos uma família. Aí alguém diz assim, não, mas meu pai não mora com minha mãe, não é família sim. Por quê? Porque o que Deus uniu não separe o homem. Mas houve aí um desentendimento, ninguém sabe, o inimigo entrou nessa situação e foi desfeita aquela união de corpos. Mas na união que Deus fez, não há separação. Então, aqui está mostrando, está vendo? Um coração, né? Vocês têm a lição de vocês, um coração. Aí tem aqui um casal. Esse coração, ele está partido.
Está falando em quê aqui? Vocês, dá para fazer uma dissertação sobre este coração? O coração estava unido, era um só. Aí depois ele foi partido, houve uma separação. Então aqui nós vamos para o outro tópico, compreendendo a realidade da separação. Aqui vai deixar uma conscientização. A gente vê, eu presencio, nós presenciamos situações assim. Por exemplo, o casal, Deus uniu, houve um casamento, surgiu uma família, e com o tempo houve uma separação, cada um foi para um canto, o outro foi para o outro, casaram novamente, surgiu uma família, e depois aquela família está tudo unido ali. Então, em parte, na minha opinião, em parte é bom porque a gente não pode guardar, né, rancor no coração, a gente não pode, mas é muito complicado, é muito delicado essa situação. Mas aprendemos numa lição passada que nós como conviver com o diferente. Meu pai foi casado com minha mãe, você pode dizer. E hoje ele está separado, construiu uma nova família. Como é que eu vou conviver? E aquele ali vai chamar de meus irmãos, né? É aí onde nós temos que pedir graça a Deus para que nada fique no nosso coração. A palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é o que entra, que está dentro, é o que sai. Muitas vezes, diante de uma situação dessa, você pode reagir com brutalidade, de uma maneira muito, né? E fica ruim. Então, aqui nós vamos ver os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade. A gente sabe que hoje está acontecendo muito isso, inclusive no meio evangélico. É verdade. Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família. Por outro, dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo para tomadas de decisões tão críticas sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar que será afetada com uma separação, principalmente os filhos. Os filhos que não possuem culpa nessa situação, normalmente são os que mais sofrem. Realmente, isso aqui foi uma colocação bem conceituada, porque os filhos, numa situação dessa, são os que mais sofrem, né? Por quê? Principalmente quando já tem assim uma idade de vocês, na idade de vocês, adolescente, que já é uma idade que está em transição para a fase de jovem, né? Que já partindo para o adulto, né? Então fica uma série de coisas na cabeça. Então é aí que precisa ser trabalhado. Para isso, é nessa hora, tá vendo? Que os pais, por isso que os pais têm que estar junto, conversando, perguntando. Aí numa situação dessa fica difícil. Infelizmente, vivemos em um mundo marcado pelo pecado, o que acaba por embaraçar a imagem original da perfeita criação de Deus para o nosso mundo. E isso inclui a família. O próprio Jesus nos deu um aviso quanto ao viver nesse mundo. Sim, ele nos falou que teríamos vida em abundância, que está em João 10:10. Todo mundo conhece esse versículo, né? Mas ele também deixou bem claro as regras do jogo. No mundo vocês vão sofrer. Aqui é uma versão que diz assim, no mundo tereis aflição. Mas aqui está dizendo, vocês vão sofrer. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Eu venci o mundo. É a mesma coisa dizer assim, mas não tem problema. Minha mãe, meus pais, eu sou filho de pai separado. Mas um dia, mas Deus
sabendo que o que Deus uniu não separa o homem, não separe o homem. Então, são diversos tipos de problemas familiares que podem causar o sofrimento da família e pode levar ao processo de uma separação dos pais e a sua consumação nas Escrituras. Vemos Jesus falando que um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação é a dureza do coração humano. Aí está falando de quê? Muitas vezes uma separação por um desentendimento, por uma falta de diálogo. E quando Deus uniu, Ele uniu também nessa questão. O casal, ele tem que ser comunicativo um com o outro, trocar ideias, perguntar, combinar. Então, quando há uma separação, adolescente, é porque houve um problema de desigualdade entre os dois. Um queria, o outro não queria. Aí começou. Isso aí é muito complicado. Por isso que, às vezes, nossos pais são os que possuem o coração mais endurecido. Mas o que podemos fazer? O que é que vocês podem fazer numa situação dessa? Se os pais têm o coração muito endurecido, então você tem que orar, pedir a Deus. Não, se for possível, dar uma palavra para ele sentir que você está alicerçado na rocha. Glória a Deus. Que você está aprendendo do Senhor para transmitir para eles e para quem tiver necessidade de aprender de uma palavra do Senhor. Então, nós temos que buscar a Deus enquanto podemos achar. Para quando vier a adversidade, porque se está tudo bem, então tudo está bem, né? Então, você, adolescente, não é só oração de gente adulta, vamos dizer, de pessoas idosas que sobem, não. A oração de vocês, adolescente, também é ouvida, né? É ouvida. Então, aprendemos também uma lição, que só podemos adorar se a gente estiver em obediência. Olha aí. Por isso que eu estou amando esse trimestre. Eu não sei se vocês estão gostando. Porque a lição, cada uma, dá sequência a outra. Então, de início, eu falhei assim, porque eu antecipei uma lição na revisão. Mas é bom, porque não houve desigualdade, porque uma lição é uma sequência da outra. Então, aqui, mas tem uma pergunta para vocês. Nessa situação, quando seus pais têm o coração endurecido, o que você pode fazer, adolescente? Aí fica com você. Nós temos aqui a palavra de Deus, que nós sabemos que essa palavra, ela é verdadeira. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ela vai nos orientar por onde e como nós devemos trilhar nessa situação. Não é bem verdade? Então, aqui a separação. E agora? Meu pai se separou. E agora, como é que eu vou viver? Vem as dificuldades, como foi falado no início. Às vezes, muitas vezes você não quer aceitar, porque realmente é duro, né? A gente tem que dar a César o que é de César, é duro. Mas o Senhor vai dando a direção, vai dando o discernimento, vai dando força. Um dia após outro, vai surgindo uma coisa, você estando ali em oração, lendo a palavra, clamando, sem contenda, não precisa contender. Então, você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação da separação. Olha aí, está vendo? Você faz a diferença. Você tem que fazer a diferença nessa situação.
um lar vivia totalmente em harmonia. Você tem observado. Aí, de repente, houve um problema, você sentiu frieza entre seu pai e sua mãe, uma coisa diferente. Você observou diferente, não é isso? Então, a partir daí, você vai saber como você vai fazer. Então, em primeira instância, ore ao Senhor. Aqui é a oração, viu? Separação e agora. Aqui é só a oração. Não adianta você contender. Não adianta você, no termo mesmo popular, brigar. Não. É pedir a Deus com sabedoria, porque através do seu testemunho, você pode conquistar uma busca dos dois e o nome do Senhor é glorificado. Então, o que é? Aqui tem uma pergunta, né? Bem interessante. O que é o que é? Tem 8 letras, é contrária à vontade de Deus e muitas famílias têm vivido essa situação. O que é? Eu acredito que vocês já responderam. Uma palavra que ela dói até na alma, assim. A gente vê uma pessoa casando, aquela cerimônia tão bonita. Com pouco tempo a gente ouve o comentário. Fulano está divorciado. Oh, meu Deus. Aí a gente começa a pensar, mas como é que pode? Uma cerimônia, eu participei daquele casamento. Foi lindo, foi maravilhoso. E de repente, um desastre desse, né? Essa palavra, o que é? A resposta vocês têm aí, né? Que vocês são adolescentes compromissados com a palavra de Deus. É o divórcio. Então, aqui, resolvida com a conversa e com a liberação do perdão. Isso aqui está falando sobre a separação. E agora, depois de tudo isso, vai haver uma reconquista. Se você for sábio, você orar, você ficar calado, sem abrir a sua boca, usando palavras torpes, palavra que inflame, que não vai adiantar nada. Depois vai surtir um efeito. Aí você vê seu pai e sua mãe novamente de volta. Agora eu estou falando seu pai e sua mãe, mas pode ser um outro casal, né? Que é o que nós estamos vendo hoje, como foi relatado aqui. Estamos vivendo num mundo que hoje o casamento, separação, está sendo, para o mundo é uma coisa banalizada mesmo. Mas o que Deus uniu não separe o homem. Vocês vão crescer. Vocês vão ter namoradinhos, namoradinhas, né? Que for menina e vice-versa. E vão aprendendo com o Senhor para quando vocês chegarem a esse ponto de um casamento, você já tem uma base, pela instrução da palavra de Deus. Então, Deus nos colocou lado a lado para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Nossa comunidade cristã tem como objetivo ajudar para seguirmos juntos, fielmente no caminho do nosso Senhor. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível. É como quando a gente está pregando pelo nosso gosto, a gente via a alma se salvava ali. Mas quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, quem vai convencer essa situação aí através da sua oração é o Espírito Santo de Deus. Porque é uma coisa bem complicada. Tem que saber muito lidar com isso aí. Mas nem por isso seu pai deixou de ser seu pai e sua mãe deixou de ser sua mãe. Olha aí, não adianta. Outro dia eu conversava com alguém e dizia assim, a professora Daniele foi fazer uma tarefa, passou uma tarefa, e ela encontrou algumas indagações de mãe que é separada do pai, e achou difícil. Disse, não, ele só tem mãe. Olha, como é que uma mãe cristã vai dizer que só tem mãe? Não, se está separado, isso foi uma circunstância, mas que você originou de um casal, né?
do pai, você tem pai e você tem mãe. Agora, se estão separados, aí Deus é quem vai fazer, né? Então, tem dizendo aqui, cabe a você respeitá-los em suas escolhas, obedecê-los e honrá-los. Sobre o resto, entregue tudo nas mãos de Deus, pois o melhor Ele fará. Nós vemos, gente, casos de pessoas que convivem o tempo todo, já tem neto, já perto até de bisneto, de repente uma separação. E no meio cristão mesmo. Há uma, para você ver, né? Fica muita gente abismada com aquele acontecimento. Mas você vê que o que aconteceu aí foi tudo que foi falado na lição. Faltou muita coisa aí. Então o inimigo foi com sua erva daninha e entrou ali e fez esse negócio. Mas não há nada impossível para Deus. Se tem algum adolescente aqui que está vivendo esse momento, tenha calma, ore. Mas você tem pai e você tem mãe. Mesmo que não estejam convivendo no mesmo teto. Mas se você encontrar seu pai, você fale com ele, abra seu coração, abrace. É porque através de uma atitude dessa, quem sabe, né, que ele não pode voltar como filho pródigo, arrependido. E você colocar um anel no dedo dele, com sua mãe, e aquela festa. E eu estou falando de pai, mas também pode acontecer mãe, porque nós sabemos que tem família que a mãe abandonou e fica com o pai, e vice-versa. Então, na conclusão, a hora já está chegada, nós vamos aqui ver o processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Testemunho, né? Ao falar com seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Foi falado nisso. Temos que ir com calma, com palavras brandas. Não adianta você chegar com agressividade. É seu pai, é sua mãe, não estão vivendo, mas você é filho daquele casal. Amém? Então, que o Senhor possa colocar no coração de cada um de nós, de vocês, adolescentes, essa lição. Espero que vocês tenham aprendido. Durante esta semana, nós vamos passar algumas atividades, porque quando voltarmos a termos as nossas aulas, assim, no templo central, né, em nome de Jesus, nós vamos recolher todas essas atividades, certo? E o nome do Senhor será glorificado. Então, nós vamos orar por nossa família, você ora por sua família, ore pela igreja, ore pelo Brasil, por estas coisas que estão acontecendo, porque o Senhor é quem resolverá tudo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou agradecida, Senhor, por este momento que Tu falaste aos nossos corações através do Teu Espírito, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que de nós mesmos nós não temos nada para transmitir, Senhor. Aleluia. Mas o Teu Espírito é o nosso diretor. Ele é quem direciona palavras, coloca palavras em nossa boca para a gente transmitir para o público que está ouvindo nesse momento, que são vocês. E como nós estamos na live, muita gente está escutando. Ó Deus, abençoa cada um. Olha para o pastor da igreja, Senhor, sua família, o ministério, toda a membrazia. Enfim, Jesus, nós te pedimos também por a professora Daniele, que o Senhor restaure a sua saúde, em nome de Jesus. E nos dá uma semana abençoada, ó Deus. E repreenda este mal, Senhor, no poder do Teu sangue, que tem muitas pessoas que estão, Senhor, estão traumatizadas, estão
preocupadas, mas vamos entregar tudo em tuas mãos e de ti, Senhor, vem a solução, em nome de Jesus. Amém.